Hoje eu quero dar uma parte 2 disso. O reino de Deus é diferente do reino das trevas. O diabo, ele vem com nunca devoluções, é cobranças. Se uma pessoa chega perto de um demônio para pedir alguma coisa, saiba que a cobrança vai ser cara. O inferno vai cobrar aquilo, e a fatura vai sair muito cara. Se uma pessoa embarca em buscar poder dos demônios, se eles derem alguma coisa para ela, todos os irmãos, na Café TV você tem mais de 150 testemunhos para ver e ouvir que vão te atestar isso. Todos os irmãos que conquistaram algum poder com os demônios, coisa provisória, chula, que não serve para nada, eles contam que à medida que foram ganhando o poder, a vida deles já tinha acabado mesmo. Contam coisas macabras, horrores do que os demônios fazem com eles. Então, o inferno regendo esse mundo aqui, ele foi projetando para nós, porque o Senhor Jesus falou em João 14:30 que o diabo é quem anda regendo esse mundo. Em Mateus 4 o diabo disse para o Senhor Jesus: olha, eu estou no controle disso aqui fora. Então os demônios replicam para nós como é no inferno. E nós passamos a ter, através de filmes, mensagens subliminares, através de convívio diário com pessoas controladas por demônios, nós começamos já a construir em nós também o caráter da cobrança. Então, a gente traz muito esse verbo que vem lá do mundo: ninguém dá nada para ninguém de graça. Dizem até que não sei o que é bom demais, que o santo até desconfia. E a gente vem trazendo isso e não percebe que a gente reporta isso para Deus. E hoje, em cima disso, que eu vou trabalhar firme com você, a gente acaba reportando isso no Evangelho e para Deus. E o diabo, sem nós sabermos, ele anda construindo em nós, é uma coisa subliminar que significa reprogramação mental, para a gente ser pessoas totalmente na rota de colisão com o Espírito Santo de Deus, no que diz respeito a dar e receber. Em João capítulo 10, versículo 10, pastor Odair que vai ler, o Senhor Jesus fala um termo aí no final do versículo. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Em abundância. Todo mundo diga isso. Abundância. O Senhor Jesus diz o nosso perfil. Estou achando que está muito alto aqui no púlpito. O Senhor Jesus diz que o perfil da Trindade é uma devolução muito multiplicada e abundante, muito arrojada. Você vê, não precisa ler, que Marcos 4, o Senhor diz a partir do 23, ele diz: vejam, tudo que um ser humano deixar por mim, vai receber 30, 60, até 100 vezes por um. O reino de Deus, queridos, ele tem um poder de um Elias que chega para uma viúva e diz: se me trouxer aqui um pedaço do prato, porque aqueles cavacos só podiam fazer um tamanho de um prato o bolo. Se me trouxer uma parte desse prato, você vai comer durante todos esses anos de seca total, garantia de Deus. Você não está encontrando aqui nem equação 100 por 1, é milhares por 1, é vida e ainda com abundância, muito mais. O teu Senhor Jesus ama, porque é o perfil dele. Veja, uma vez recentemente não, faz já alguns aninhos, na reunião que eu estava fazendo com nossos primogênitos, e estávamos dizendo: olha, fraco, forte nosso, eu tive que dizer uma frase para eles: vejam, também nós não podemos querer ser fortes demais naquilo que já somos fracos, para que não acabemos ficando fracos naquilo que já somos fortes por natureza. A melhor coisa do mundo é quando a pessoa flui de dentro dela, do perfil dela, do jeito de ser dela, da personalidade dela, das ideias dela, flui o que lhe é natural. Se fala muito isso até no mundo de apresentações, teatro, cinema.
Dizem assim que cara que não serve para aquele papel, não adianta forçar, não sai. Mas ele flui naquele outro, tem que só dar papel para ele ali. É muito bom quando na empresa tem ali um belo de um pessoal que sabe como remanejar quadro de funcionários. Porque eles acabam vendo dentro das vendas quem tem mais perfil para vender impressora, quem tem mais perfil para vender comida, quem tem mais perfil para lidar com pessoa de maior idade. E como fica perfeito quando sabem pôr as pessoas naquilo que elas já são livres. O Senhor Jesus diz: não queira me forçar a ser o que eu não sou. Porque eu sou, Senhor Jesus, eu sou abundante. Então Satanás, ele é tão maldito que ele vai fazer de tudo para sorrateiramente bloquear toda a ação de Deus na tua vida. Ele vai querer gerar em você um perfil de um relacionamento baseado numa imperceptível cobrança. 2 semanas atrás, um empresário chegou para mim e me contou assim, que ele encontrou um rapaz que está passando fome, dormindo na rua, mas ele se afeiçoou, o pai dele, se afeiçoou do rapaz. Ele viu que era um rapaz bom, que está a fim de uma oportunidade para crescer na vida, e chegou para ele e falou: você não tem onde dormir não, mas você quer trabalhar? Quero, é tudo que eu quero, Senhor. Vem. Uma família abastada tirou ele da rua, deu banho, roupa, comida, pôs ele para dormir num casebre no fundo. Pronto, você lava os carros, para não ficar parado o dia inteiro. Eles acabam de receber uma trabalhista. Já, ele foi processado. Ele está insatisfeito. Ele está sendo explorado. Já está lá a ação, já com valores de tudo do que ele... Queridos, nós replicamos essa mesma maldição, e por causa disso hoje eu estou te identificando mais um espinho no teu relacionamento com Deus, no que diz respeito a Deus te levantar e te honrar. Eu estou te mostrando mais um bloqueio, porque de muitas dessas orações e jejuns ainda não foram atendidas. Se Deus entregando o milagre do que você está pedindo, vai fortalecer em você o espírito de cobrança, Deus vai lavar as mãos agora mesmo. Porque Deus tirou eu e você da lama lá fora. Nós éramos anátemas e um ninguém. Não tinha ninguém para nos acolher. No mundo espiritual estávamos por conta indo para o inferno. Deus foi lá e falou: você quer uma oportunidade? Como diz em Ezequiel capítulo 16, passando eu por ti, vendo você ensanguentado, ensanguentada, eu falei: ainda vives. Vou te dar a minha oportunidade agora, vou te dar a vida em abundância. Todo mundo diga: não só vida, mas com abundância. E aí nós entramos no reino e nós começamos felizes da vida. Me deram roupa, me deram comida e me deram oportunidade. Daqui a pouco estamos iguais a esse rapaz, insatisfeitos. Nós oramos, e aí, cadê? Não vi nada até agora. Pastor, mas esse pensamento não vem em mim. Graças a Deus você falou essa frase. Você detectou que tem espíritos malditos das trevas. Por mais que você ache que não existem, eles já estão mandando seta na tua mente. Eles fazem isso. A coisa sempre é um viajante que vem de fora para dentro. Em 2 Samuel, quando Davi caiu no capítulo 12, diz para ele o profeta: te veio um viajante, não era algo de você, mas o teu problema é que você concebeu a ideia, você assumiu a ideia. Queridos, toda vez que nós oramos, jejuamos, buscamos, manifestamos os desejos de Deus através de profecia, toda vez que clamamos, toda vez que profetizamos coisas grandes que Deus anda falando, a primeira ação dos demônios é: não só será, mas é muito mais: quando isso vai ser? Estou vendo nada. Tenta lembrar que a ideia de tirar o povo do Egito não partiu de Deus. Deus fez um pacto com Abraão. O que é que tornou a descendência de Abraão lá no Egito em escravos dos escravos? Porque o Egito era hiper cruel com os judeus.
hiper. A gente sabe que eram os demônios. Então, em todas os dominados pelos egípcios, porque não tinha só judeu, tinha etíopes, tinha várias nações árabes ali, líbios, estava tudo lá. Os egípcios davam para todos os escravos, escolhiam natas, coisa que também vemos Nabucodonosor fazendo, escolhendo natas das nações que ele dominava, para que pessoas despontem no reino como ótimos médicos, cientistas, etc. Mas o Egito dava essa oportunidade para ver se aparecem bons médicos para nos servir, porque ser escravo ou bom médico é nosso. Bons engenheiros, bons desenhistas, bons visionários, bons comerciantes. Mas para os judeus não, só podem fazer duas coisas: guardar o gado, que era uma coisa que profissão de qualquer um, não menosprezando, mas como era antigamente, não servia para nada, vai guardar o gado, é coisa assim de toda a família. E pisar barro, os mais fortes barro, os mais fracos, os mais velhos cuidando de gado, não tem outra perspectiva de vida. O que tornou eles nesse estado cruel, devastador, aonde mais menosprezo do opressor, mais violência, mais estupros, mais vende filhos deles, é uma coisa natural. O que tornou eles assim? Porque quando José anda com Deus, e ele leva eles a uma colheita tão soberana, de colocar eles na melhor terra do Egito, de verdade é o melhor em matéria de terra, em matéria até de antigamente beleza, que ela tinha cultivo, plantio, então o clima era mais agradável. Só que eles entrando no Egito, já é perfil desde o princípio deles, abandonar a Deus. Em vez de implantarem no Egito, porque esse era o propósito de Deus, já que o Egito estava reinando absoluto no Oriente Médio, já que o Egito era o país mais procurado para o comércio, o que Deus pensou? Eu levo o meu povo lá para o ventre disso, coloco direto do lado do chefão número 1 de Faraó, converte ele e começa a pregar o Evangelho, converte a segunda maior potência do Oriente Médio, me alastra isso pelo Oriente Médio inteiro. Em vez deles levarem o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus enfim, o Deus de José que os trouxe a essa terra que manda leite e mel, primeira coisa que fizeram, aderiram aos demônios do Egito. Não é mais Deus quem tirou eles e deu para eles a melhor terra do Oriente Médio naquela época, tirando o Iraque e Babilônia, que era melhor. Em vez dele ser o Deus que trouxe eles ali, não, era Faraó, o careca. Então era muito nomeado essa coisa de careca, tinha pacto com a serpente, eles sabiam disso. Então eles esperavam esse Faraó aí atravessar para imitar os egípcios. E daqui a pouco, para eles ganharem prestígio na nação, o que eles estão fazendo? Tem sangue de comerciante, para terem influência no meio da sociedade, já que eles eram muito bem quistos. Já quando o egípcio vem na minha casa fazer negócios, que ele encontra aqui? Os deuses dele, os demônios dele, as estátuas dele, do rei, do deus do Nilo, enfim, do sextagrama, que você chama de estrela de Davi, que é dos demônios. De Davi não tem nada, é um bicho que valida o pentagrama, que é do satanismo. Aí entra lá, vê uns 6 ali na cara logo. 6 é o número do homem, pasme. E ainda tem gente que me diz que é a bênção de Deus, essa estrelinha miserável. Então quando o egípcio entrava na casa deles, ele estava encontrando os demônios dele, ele estava se sentindo em casa. Ou seja, a sedução das riquezas, aonde eu quero chegar com você, aonde vamos terminar de novo com o termo vivas de júbilo. Quando na riqueza não souberam devolver a Deus o que é de Deus, não souberam honrar a Deus na matéria de evolução, Deus foi muito abundante com eles, porque Ele não deu comida na maior seca, comida do melhor do Egito. Ele deu para eles a melhor terra do Egito, proteção dos egípcios, que era uma potência. E em vez deles devolverem a Deus um evangelismo, usar os recursos para construir algo para Deus, não. O que eles fizeram? Foram lá e se tornaram belos de uns egípcios. Eles não desistiram da ideia, mas aqui eu abro um parêntese.
A ideia de Deus tirá-los daquela dura escravidão, porque os demônios falaram: vocês são uma semente de Abraão, diferente de todo o Oriente Médio. Naquela época, hoje não. Hoje a nata são os filhos de Deus em Jesus Cristo. Diga amém a isso. Amém. Deus, a nata dele é o povo dele. Então, em vez deles entenderem que o diabo não estava de olho no egípcio, não estava de olho no cananeu, que era o tio da minha prima de Tiro, ele estava de olho na semente de Abraão. Em vez de cair a ficha deles, que eles eram o povo escolhido, que o Abraão, a pai e a avô deles, porque as lendas eram vivas antigamente, estava viva neles essa experiência. Não, eles se deram na mão dos demônios, foram viver o presente século, querer agradar mais aos homens do que a Deus, fizeram um pacto com demônios e se tornaram um Salomão da vida, que abordamos na pregação passada, esse tranqueira que recebeu tudo de Deus, muito mais do que pediu, e devolveu para Deus o lixo que ele devolveu. Não é à toa que está cheio de gente que vê ele no inferno hoje, cheio de homem e mulher de Deus que vão lá e Deus fala: esse é o Salomão. Os demônios torturam, o cara diz: me ensina aqui, ensina alguma coisa. Ele nem boca tem para abrir, vai ensinar o quê? E eles: pastor, você fala com uma raiva? Lógico que eu falo, porque uma pessoa que tem pecado, a gente não tem raiva, a gente tem compaixão. Mas uma pessoa que usa o nome de Deus para liberar um demônio, como Salomão fez nas igrejas, espírito de lascívia, de sujeira, de podridão, de roubar do povo de Deus para dar dos demônios, esse cara, para mim, ele está no lugar que devia mesmo. Mas esse nunca vai ser você. Todos dizem amém a isso. Amém. Na devolução, eles, do jeito que Salomão lá na frente fez, eles já tinham feito. Eles devolveram para Deus o demônio desse século. E esse demônio falou: vocês vieram na terra para nos dominar. Escutem a frase: Deus deu para vocês a terra do Egito para vocês nos dominar, dominar meu domínio. Mas pelo jeito vocês estão fazendo ao contrário, pedindo minha cobertura. Entenderam? Deus levou eles no Egito. Faraó coloca o anel dizendo: quem manda, desmanda aqui é você. Se José traz a família, quem está chefiando o Egito agora são os judeus, é a família dele. Então eles estão entrando para desbancar um demônio que Deus já tinha desbancado. E agora, porque José pagou um preço dentro do Egito para conquistar a posição dele, igual um missionário, chega como nada numa nação, daqui a pouco Deus levanta ele e arromba o inferno lá. Em vez deles dominarem, espalharem a glória de Deus, não, eles pediam abrigo para esse demônio. Então nós vamos ter os teus demônios aqui em casa, teus costumes, tua roupa, teus hábitos, teu jeitinho do mundão. A gente vai se vestir igual, as mulheres com uma saia um pouco para cima e tal e tal. E o que acontece mesmo? Aqui não tem devolução não, aqui tem cobrança. Aí esse demônio falou: o que mesmo, pastor? Quem te falou, Deus, essas coisas? Não, ele precisa me falar. O perfil está aí para quem quiser ver. Só leva a Bíblia. Esse é o papo. É assim que funciona com o inferno. Não tem outro caminho. É esse aí. Perdeu minha capa. Tá, você roubou de mim a melhor terra do centro do que é meu. Agora eu vou te devolver a minha cobrança. Tornou eles escravos. Aí, a ideia não foi de Deus, porque Deus já viu que ele foi abandonado. Já caiu a ficha. Então Deus ficou quase 300 anos ausente, depois da queda deles. Mais de 300 anos. Ficou ausente, porque ele entendeu que ele não era bem-vindo. Ele entendeu que esse pacto que ele fez com Abraão, para esse povo não serviu para nada. E aqui eu estou chamando a tua atenção com muitas indiretas, espero que você esteja percebendo, que Deus tem feito pacto com tua liderança, para orar, jejuar, por você te empurrar para o milagre. E quando vier até o milagre, você não vai usar esse milagre para os demônios. Na lei das devoluções, você vai lembrar que esse milagre veio porque teus pais espirituais introduziram você numa terra de esperança. Aplaude a Deus pela vida dos pastores que creem. Em vez daquele povo entender que Deus fez um pacto com o nosso pai Abraão e nos trouxe aqui, vamos devolver isso para ele. Não, eles devolveram para os demônios. Então Deus entendeu que ele estava fora do relacionamento. Deus, aqui não há lugar para você. Procura outro canto. Acha outro Abraão e começa tudo de novo. Mas eles, Deus, por favor, eles eram um povo tão duro a serviço. Tão duro a serviço.
Deixa eu te mostrar um quadro que talvez você nunca pensou. Você sabe que Abraão Faraó gostava de rã. Sabe disso, né? Rã pulando do armário, rã debaixo do colchão, rã debaixo do travesseiro, rã em cima do nariz dele, para todo lado. Aí ele diz: Moisés, eu imploro, eu faço qualquer coisa se você me tirar essas rãs daqui. Tudo bem? Tudo bem. Quando? Amanhã à tarde. Olha que imbecil. Então o faraó diz: tá, você tira eles amanhã à tarde. Coisa zenóia mesmo. O povo de Israel, quanto tempo ficou escravizado mesmo? Mais de 300 anos. Diz que na transição de Faraó já começou a escravidão. Mais de 300 anos. Depois de quantos anos clamaram a Deus? Não depois de 1, de 2, de 3, 4 anos de dura escravidão. 5, 6, 7. Vai acabar o culto até chegar no 300 anos. Ah, tá, Deus, por favor, faz alguma coisa. Então você nota pessoas que a dura cerviz já está implantada aí. Já está implantada. Mas mesmo assim, eu já te disse nesse púlpito várias vezes que Deus não está vendo a hora de te pôr no inferno. Deus não está aqui esperando você errar para te levar para o inferno. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é de muita devolução e com muita abundância. Bastou eles dizer: Senhor, por favor, faz alguma coisa, porque nós vamos andar contigo. Ah, tem certeza? Tenho. Então vamos lá que vai dar tudo certo. Olha que perfil. Olha que perfil de Deus que você aderiu na tua vida. Depois de 300 a 400 anos de afronta, você tem um clamor. Deus diz: ouvi, desci para livrá-lo. Então a ideia de Deus descer na terra não foi dele, foi deles. O clamor não foi dele, foi deles. Aí ele tira eles do Egito. Qual foi a primeira coisa que fizeram lá fora? Não era melhor termos morrido no Egito? Ô Moisés, você traz a gente onde nem água tem? Igual a trabalhista, não daquele rapaz, é de muito crente. Por falta de caixão no Egito, você nos traz aqui na ponta do Mar Vermelho? Cadê esse cara? Chama Moisés de cara. Cadê esse cara que nos tirou do Egito? Não estou vendo ele não. Faz os demônios aí de volta para a gente, faz, porque o Egito ainda não saiu de nós. Estamos dando a Deus a prova que as devoluções que Ele quer, conosco não vai ter. Tem gente que me pergunta: pastor, porque quando fizeram isso, Deus já falou que ia matar todos eles, e falou para Moisés que aquela nação inteira seria rejeitada e Deus ia levantar outra. Deus é tão duro assim? Eu respondo assim, porque não é um episódio isolado, é um episódio que está repetindo mais de 300 anos de rejeição, além dos 100 lá atrás. Quase 400 anos. Deus já tem o perfil, a leitura de Deus está montada. Pastor, porque Deus muitas coisas na minha vida não liberou ainda? Porque a leitura dele está montada em algum espírito de cobrança que há em mim e em você, e hoje você abandona isto. Deus não te deve nada. Não dê ultimatos a Deus, porque Deus nunca chegou para você e falou assim: pelo número dos pecados te faltam 3 para atingir a cota, tá bom? Deus nunca fez isso. Deus nunca chegou para você e falou: olha, estão faltando 3 faltas de perdões para te lançar no inferno, tá? Inclusive é bom já ir contando, que a gente não vê a hora de chegar. Deus não faz isso. Quando foi que Deus te deu o ultimato? A não ser numa decisão para você se corrigir. Mas Deus nunca chegou para você e falou: últimos 3 dias juntos, tá? Porque tua cota de injeção já cansou, sabe? Não tem. Quantas pessoas devassas lá fora, Deus proibiu elas de entrar na igreja dele? Nunca. Pode ser o capeta, pode ser um Saulo em pessoa. Saulo pedindo para entrar na igreja, Deus diz: ainda você pode virar um Paulo, pode entrar, há um lugar para você. Tudo que a pessoa aprontou lá fora, tudo, ela chega para Deus e diz: por favor. Deus diz: então você acha que vai? Acho, então vamos nessa, vamos que vai dar tudo certo. Não dê ultimatos para Deus,
Porque isso que está fazendo em você é um demônio, não é você. É um espírito maligno. É um espírito que vem lá do Egito. É um espírito que construiu isso no povo judeu e tirou eles da mão de Deus. Desde aquela época. Diz que aquela geração não entrou, não. Não é porque Deus era ruim. Porque Deus já sabia do perfil. E Deus queria um novo perfil de uma geração que começasse como Josué. Aderisse a Josué. Mas a nova geração entrou lá na terra prometida. Fez a mesma coisa que seus pais. Aí Deus falou em Jesus Cristo, levantou o povo crente, eles se espalham na terra inteira, e entre eles andarei, e eles nunca mais vão me abandonar. Quantos tomaram a decisão de andar com Jesus Cristo até o fim? Levante a sua mão, aplaude Ele bem forte, aplaude mesmo, vai dando glória a Deus. O Senhor Jesus está buscando pessoas que são gratas a essas, Ele não vai negar nada. Você olha em todo o perfil de Deus, você encontra 2 reis, um era tranqueira, não valia nada, que tinha Israel inteiro na mão. O outro tinha só Jerusalém, que era homem de Deus, querido, que Deus amava. Os 2 vão numa guerra onde Deus não mandou o servo de Deus ir junto. O rei de Israel, que era um tranqueira, que estava indo numa guerra para morrer mesmo. Deus sabia do trajeto, que já no trajeto não ia ter água. Já era hora de recolher esse cara que não presta, que levou a nação a tanta podridão. Aí o homem de Deus resolve ir junto, e para Deus é assim, uma vez tem um homem de Deus no meio, Deus começa a segurar todo aquele quadro, porque tem um filho dele naquela cidade, como em Sodoma e Gomorra. Se tiver tal número, a cidade está salva. E aí, acaba a água como já era previsto, mas agora Deus está com um pequeno problema na mão, porque o servo dele está no meio. E agora Deus tem não só um pequeno problema, como tem uma grande deixa para se apresentar. Porque o servo dele que é espiritual diz, não, a gente não vai lamentar, não vai falar mal de Deus, a gente vai chamar um profeta que fale algo da parte de Deus para a gente. Quando chega Eliseu, Eliseu vai pelo natural, porque Eliseu também era osso, carne, sangue humano nas veias, e ele já tinha aguentado tanta afronta do rei de Israel que não valia nada. Então ele chega e diz, rapaz, você não tem vergonha na cara. Ele fala com o rei como se fala com um chulo qualquer. E ele diz, rapaz, você não tem vergonha na tua cara. Vá procurar seus demônios, porque eles não vêm fazer algo por você agora. Você não deu tua vida para eles. Ele veio a cobrança deles, vieram te ceifar agora. Porque você não trata com eles, vem falar mal do meu Deus. Você não anda com o meu Deus. Por que você fala mal do meu Deus? Mas aí, Deus tem o servo dele que está nessa lascada. E por amor ao servo dele, que é a grande minoria, veja como por uma minoria Deus salva uma nação. Isso chama vida em abundância. Em abundância. Aí Deus vai lá e toca no servo dele, acalma ele, levanta um tangedor para a unção do louvor, que é o que estamos fazendo aqui, que não é musiquinha, é ambiente, não é um forró clássico para te entreter, para tornar a mensagem mais suave. Isso é uma unção que flui com a palavra, o louvor com a palavra andam juntos. Aí Deus fez a mesma coisa. Aí o servo de Deus vai se acalmando, vai sentindo a unção. Então ele libera o que Deus quer dizer. O que Deus diz ali? Você nota um Deus que depois de centenas de anos, Ele ainda insiste em dar mais uma chance. E Ele diz por tranqueira, olha, como clamou-se a mim, não só a água amanhã, sem que você faça nada, vai chegar até a tua porta, que vai descer lá. Não só isso, como ainda o inimigo que já ia te devastar, te levar para a tumba fria, que era a hora mesmo. Você vai ganhar do inimigo, você vai voltar vitorioso, só para ver com quem você está lidando. Bom, nem assim o cara se converteu, que nos cumpriu cabalmente. Mas ali você vê mais uma vez o perfil de um Deus que não dá o ultimato. Ele não diz a cota esgotou. E quando ele se apresenta, ele diz, vou te dar a vida, rapaz, mas eu vou te dar com abundância. A coisa que mais chocava a igreja de Cristo era o fenômeno Saulo, o homem mais temido no Oriente Médio pelos cristãos era o nome Saulo. Este cara, os profetas diziam, Deus, esse homem carrega a morte nos ombros, eu nunca vou me apresentar. Todo crente sabia que se aparecesse na frente de um exército cujo líder é o tal de Saulo, a vida acabou.
Já sabiam disso? Você tem até um episódio de um Estevão apedrejado aos pés de Paulo até a morte. Então, o que mais chocava as igrejas de Cristo, e demoraram muito para aceitar que Paulo era Saulo, que Saulo seria Paulo, e que Paulo esse homem, era muito complicado aceitar que Deus levantou Saulo, porque antigamente não tinha YouTube, internet e celular, entenda isso, não tinha carro, fazer uma viagem daqui para o Guarujá é dias, sair do Brasil é nunca, imagina, nunca, acharíamos que o mundo é o Brasil. Então, foi o que mais chocou, foi de ver um homem que era o maior assassino, devastador. Pastor, mas passaram quase 14 anos para Deus levantar ele. Querido, alguém que viu a esposa queimada por Paulo, viu o filho queimado por Paulo, por pouco que ele escapou no meio dos buracos, escapou com a própria vida, que viu seus bens da noite para o dia virar pó na mão de Paulo. Você vai me dizer que em 14 anos esqueceu isso? Você sabe que não. Porque a coisa não era com era global, era massa, era a nível de cidades. Chegar na cidade e dizer, Saulo chegou na cidade, entreguem todos os crentes, denunciem eles, e o que é deles vai ser distribuído. Então todo mundo fazia. E agora você vê como Deus salva ele, e a igreja de Cristo ouve falar, repito, ouve, põe um eco, alguém que chegou de navio, que diz, olha, eu tenho certeza, não vou mentir a ele. Começam a ouvir que ele, este homem, que até o lenço dele expulsa demônio, cura enfermo, só não prega a palavra porque a boca não tem. Que procônsul agora se converte porque Paulo passou por ele, porque para eles nunca é Paulo, é Saulo. O nome Paulo aderiu-se bem depois. Queridos, vocês veem Paulo até nas cartas dizendo, por que eles ainda não acreditam que eu sou o apóstolo número 12? Por quê? Porque eu já persegui eles, mas olhem o que eu já sofri, olhem o que eu já passei, olhem quanta igreja eu já abri. Na verdade era mais do que todos os apóstolos juntos ele já tinha aberto. Olhem os países, será que eu não sou mesmo apóstolo? Porque eles não acreditam em mim. Então, se a própria igreja de Cristo teve tanta dificuldade de entender, então imagina o quanto o teu Deus é abundante nas devoluções. Porque era mais fácil crer que Saulo se converteu. Por quê? Porque acabou a perseguição. O cara deve ter se convertido mesmo. Mas assim, está numa casa de recuperação há 20 anos. Primeiros 10 para esquecer a ideia de matar o crente, mais 10 para largar a cachaça, e mais 10 aí para ensinar a Bíblia para ele. Agora não, o que Deus fez, Ele salva o cara, projeta ele, e se torna o nome mais poderoso do Oriente Médio. E os demônios em próprio Israel dizem, Paulo e Jesus sabemos quem são os dois, agora falta saber quem são vocês. Olha o poder que veio sobre este homem. Nem a igreja conseguiu assimilar tanto poder sobre um homem. Na minha vida entendia-se que eu deveria ser um ex-muçulmano por resto da vida. Teve um líder que eu vou falar que Deus andava me usando, ele falou assim, nem vendo eu acredito. Eu falei, ele tem razão, porque eu também não acredito até hoje que Deus me usa. Na casa feminina existia ainda, e eu estava fazendo um avivamento, não tinha YouTube, não tinha internet, era mais difícil. Nem vendo eu acredito, eu falei, ele tem razão. Aí o vídeo que tinha que levar para ele era aquele que assim, e mofava, você sabe, Se você mandava por correio, pegasse esse calor, entrasse uma aguinha, até chegar no destino, o fungo já começou a comer. Se não assistir logo, você já perde. Você vê? Porque Deus é abundante. Deus salva, enche com vida, com abundância, com recursos, com poder, com unção. O que Deus está fazendo na tua vida não está dependendo de uma barganha sua. Você não está precisando de um belo argumento de convencimento aqui. Você não precisa dar uma de belo de um advogado, com promotor, com juiz, para convencer Deus a alguma coisa. Essa oração nossa não pode despertar em nós o espírito demoníaco da cobrança. Nós oramos porque Deus não nos deve nada. Então um pai tão bom que te dá tudo gratuitamente, você tem coragem de se aproximar. Está vendo a diferença? Comerciante, você não tem coragem, porque você não tem nada para dar em troca. Então quando eu vou orar, veja, eu tenho mais de idade, eu vovô aqui, do que muitos de nascido aqui. Eu de idade com Jesus, só com o Senhor Jesus, mais do que muitos de nascidos naturalmente.
E eu te ensino a me encher esse quadro hoje, ontem, todo dia eu oro, Senhor, nada vai impedir a Casa Firme de se tornar uma igreja de oração, de jejum, uma igreja de fúria espiritual. Se isso aqui fosse uma farsa, se o reino fosse cobrança, da onde eu ia ter coragem, ânimo para te falar, para o que está fazendo e vai orar? Mas é ao contrário. Você está falando com o Deus que não há semelhante, com aquele que dá o filho sem pedir nada em troca, aquele que quando você era inimigo, ele foi lá e matou o filho na tua frente. Você sabe como terminavam as guerras? Quer conhecer o pior quadro que uma guerra acabava? Por mais que havia fúria, hostilidade, vamos invadir, acabou. Era quando chegava o rei, pegava o seu primogênito e rasgava com facão o pescoço dele devagar em cima da muralha do país dele, e aquele sangue ia caindo e o filho jogado ali. Quando os inimigos vinham a cena, ela era tão macabra, hostil, que eles eram obrigados a se retirar e voltar para o seu país. Alguns ainda teimavam, entravam na cidade e tal, teimavam porque demônio quando está nos caras, aí ninguém mais entende nada. Mas as outras nações ficavam tão indignadas, porque isso era, como hoje chamamos de tratado internacional, leis extra-fronteira. Então aquilo era algo internacional, que quando o rei sacrificasse o seu herdeiro ali, com a própria mão, fizesse, que ali estava dizendo, olha o tamanho da desgraça que eu já estou vivendo. E aquilo, se essa nação insistisse em invadir, as outras nações não demoravam muito para se organizarem, entrar lá e destruir aquele país invasor. Então você tem um Deus que ele usou uma coisa que você não entende, porque você não é do Oriente Médio, você não é daquelas bandas para entender essa cultura medieval. Então Deus falou, para acabar a minha inimizade com vocês. E como é que se matou o filho? Qual animal foi escolhido como exemplo? Cordeiro. Só tem um jeito de imolar o cordeiro, com facão no pescoço. Então Deus falou, eu vou acabar toda a contenda entre nós dois, vocês vão parar de brigar comigo. Gente, ao contrário, quem tinha que matar o filho era nós, porque não era Deus que estava nos invadindo e perturbando, era a gente. Somos nós que nos pusemos como inimigos dele. A terra aí porque proclamou guerra contra ele. Não, mas ele vai lá, em vez de nos destruir, ele pega o filho e faz o quê? Ele fala, olha, tamanha desgraça, tamanho sentimento. Está me dando vontade de chorar ao te dizer isso, porque eu tenho um relato de Deus, de uma profetisa do Deus Altíssimo, que Deus falou palavras para ela, sobre como ele sentia, que tudo que ele queria da humanidade era um abraço, que a humanidade devia agradecê-lo pela existência da humanidade, e não devolver do jeito que está devolvendo. Nos vídeos, Céu e Inferno é no número 99. Quando você lê, você chora. Tu ouvir, você vai chorar. Deixei para você lá. Então, Deus faz assim. Quer ver como eu estou me sentindo? Quer ver a desgraça? Quer ver o lamento? Quer ver a angústia que eu estou? Quer ver o clima que eu estou vivendo quando olho para vocês nessa guerra entre nós dois? Ele pega o filho e imola ele, e a Bíblia diz publicamente. Publicamente, antigamente era em cima do muro. Então quando ele faz, que ele coloca ele numa montanha alta, e joga ele lá na cruz, lá em cima, ele está dizendo, publicamente eu estou imolando, e o sangue teve que verter, porque para imitar aquele ato de antigamente. Então ele vai lá e ele imola, e aquele sangue vai, e nesta hora, tudo bem que falando 2 dias da cruz, nós vamos voltar a ilustrar isso com muito mais detalhes. Ele vai e ele tira o sangue do filho publicamente para dizer, vamos ver se com esse ato a contenda entre nós acaba. Entre nós, vamos ver. Porque mesmo matando o filho, aquela sexta-feira se tornou a sexta do shopping, Black Friday, a sexta-feira negra. E negra para dizer de trevas. Vamos comprar que está tudo mais barato, que é para ofender mesmo, que é para falar, vá procurar, porque aqui não estamos para fazer negócio, aqui não tem esse negócio, você vem com negócio de filho, de graça não. Queridos, Deus ama vocês. O que o Senhor Jesus fez por mim, por você, para acabar a briga entre nós dois, quem que ele emolou no paredão? Seu vizinho, seu escravo, que já era muito, um anjo, que já seria muito,
Quem que ele imolou no paredão? Quem? Seu próprio Filho. Então, aí você entra e diz, não pai, acabou a contenda. O mundo não quis, mas eu quero. Aí você entra, aí daqui a pouco, já orei, já jejuei, cadê o poder? Cadê a unção? Poxa, que frustrante. Eu acho que não acredito em mais nada não. Orei pela enferma, não aconteceu nada. Quem você acha que pôs esse pensamento na tua mente? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que moveu a pai a matar o filho no paredão. Ele vai pôr em você isso, dizendo, tá vendo? Não dá nada mesmo. Então quando você ora e jejua, se você quer ver a glória de Deus, quer ver dinheiro, quer ver rejuvenescimento facial, corporal, recriação de órgãos, quer ver restauração dos seus filhos, você entra com o espírito de Davi que dizia, que darei eu ao Senhor em troca de todos os seus benefícios. Não há negócio aqui. Aleluia. Aplaude, dá uma assobiada para Jesus, aplaude. Na lei das devoluções, o reino preza muito o tempo. Olha para quem está do seu lado e diga, o tempo no reino de Deus anda pesando a teu favor. Normalmente a gente se dirige sempre à esposa e à nossa cunhada. Você vai falar isso para alguém que não veio com você aqui. Olha para ele, nem que seja a distância, e diga, o tempo que você tem no reino de Deus andou a teu favor. Mateus 14:16. Na lei das devoluções, o tempo que você fica pondo os pés na casa de Deus tem andado a seu favor. Mateus 14:16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Todo mundo conhece o episódio, a história em que Moisés vai falar com Deus, ele volta com o rosto aceso, mas todo mundo sabe que não ficou um dia lá. Todo mundo que é abundante no reino de Deus sabe que depois que você tem orado 3, 4, 5 horas, você sai completamente diferente do que ter orado 20 minutos. Todo mundo sabe disso. Moisés não voltou aceso porque ele subiu no monte. Ele voltou aceso porque ficou bom tempo com Deus lá, a ponto daquela luz ter influenciado ele. Você pega, a gente põe perfume na mão, né? Então, paz, tá. Tocou assim, lá na frente, poxa, eu acho que o pastor estava com perfume esse. Diferente quando você anda o dia inteiro dando a mão, glória a Deus, vamos orar junto. Você vai lá, parece que o perfume é teu, não parece que você pegou do irmão. Parece que é teu o perfume. Está na tua mão, está impregnado. Isso se chama tempo. O Senhor Jesus falou para eles querem pão, eles querem alimento. Eles estão me seguindo por causa disso. Discípulos, vocês detectaram o problema? Vejam, pelo tempo que vocês têm tido andando do meu lado, o reino já devolveu algo para vocês, porque eu tenho dado a vocês a palavra. Vocês estão me vendo pregar toda hora. Naturalmente o reino de Deus, que não trabalha com cobrança, mas com devolução, ele já devolveu algo para vocês. Essa palavra, essa comida já está dentro de vocês. As 2 vezes que o Senhor Jesus enviou 12, enviou 70 para pregar e fazer milagres, ele não pegou pessoas aleatórias. Ele não chamou na praça e falou, fazei um apelo aos interessados, ide, não. A Bíblia diz que ele chamou dele, pessoas próximas dele, discípulos diretos, os 12, e a segunda categoria, que eram 70, a terceira quase 200. Ele chamou primeira vez a primeira categoria, depois a segunda categoria, o inverso. Mas ele fez isso com as 2 partes. Por quê? Porque essas que já têm caminhado, seguido ele, ouvido ele, tentando fazer algo para ele, ele já sabia que o reino já tinha colocado algo neles. Então ele dizia para eles, de graça recebestes, de graça dai. Ele dizia, eu não estou mandando vocês só com a unção da última hora. Eu estou mandando vocês com aquilo que o reino já plantou dentro de vocês. Todo mundo dá glória a Deus aqui. O tempo que vocês têm caminhado no reino de Deus, queridos,
Vocês já estão abundantes e não sabem, porque Jesus falou em Marcos 4, não sabendo ele como, o reino lhe devolveu 100 por 1, ele não sabe, você não percebe, mas há um poder maior, há uma unção maior, há anjos maiores, há a estrutura maior de Deus na tua vida, porque você tem andado com ele. Essa é a diferença de quem caminha e dos desinteressados, ora. Essa é a diferença de quem vem atrás e de quem de casa nos acompanha por telepatia. Porque o reino é assim, mais você caminha nele, mais ele te devolve alguma coisa. Aleluia. Por isso, amados, não há barganha, não há cobrança, não há ultimatos para Deus. É você orar e jejuar feliz. Pastor, por que a pessoa jejua e fica chateada na primeira hora? Porque ela está no espírito de cobrança. E os demônios, igual a um rato. Uma vez eu decidi, não sei, eu tive uma ideia brilhante. Apesar de estar com saci no corpo, naquele dia me veio uma inteligência do além. Olhei para o meu primo, que era maior que eu. Nós vamos dormir na varanda, que o clima está tão romântico hoje. Vamos dormir na varanda que a gente vai olhar a lua tal até dormir. Ele, vamos. Gente, apagamos as luzes tal da varanda. Ali no colchão, escureceu mesmo. Eu olhei um monte de ponto preto na parede. Eu achei estranho. Pô, está na hora de pintar isso aqui. Ô primão, acende a luz aí. Na hora que ele acendeu a luz, maldito Satanás, era tudo barata. Olha, eu não tenho medo de demônio, de principado. Eu tenho medo de coisa real. Barata, lagartixa, pelo amor de Deus. Quando eu vi a cena, o sangue de Jesus tem poder, eu quase me converti. Mas era tanta barata, mas tanta, porque era muito ponto negro ali. Era tudo barata, malditas. Do jeito que ele acendeu a luz, elas correram. Olha, então, por elas. O ideal era que eu achasse que elas não estão ali. Os demônios são assim. E o que há de errado na tua alma é assim. Quando você cutuca, te incomoda, algo está errado em você. Se você fala que perdoou o irmão e vê ele e te dá uma raiva, então ao teu perdão está faltando alguma coisa, porque te deu uma raiva, te deu um incômodo. Então, quando você pega no perfil da cobrança e começa um jejum, renasce em você a cobrança que diz, pô, mas agora tem que pagar esse preço para ele fazer alguma coisa. Por isso que você jejua já com raiva da gente, de Deus que instituiu o jejum, do mundo espiritual, dos anjos que trabalham só com jejum. Certos anjos só atuam com jejum. Aí você fica com raiva. Poxa, pastor, não vou mentir não, tenho orado, mas tem sido difícil. Tá vendo? Difícil. Esse difícil, alma, quanto eu não orar, tem que fazer esse preço para ele fazer alguma coisa, tá vendo? Quando orar tinha que ser a coisa mais linda da tua vida. Pastor, quantas vezes você orou hoje? 2, a terceira vai ser depois do culto e não vai dar overdose. De manhã, tarde e vai ser depois do culto. E não vai dar overdose. Porque eu não estou me dirigindo a um Deus que está precisando que eu ore 2, 3 vezes por dia para fazer alguma coisa. Ele não é bom machão e não se compra com orações. Pegaram um grande homem de Deus, de calibre mesmo. Hoje daqui a pouco vai acontecer muita cura física aqui. Aí de calibre mesmo, ele é muito assim, curas físicas. Uma serva de Deus, jornalista, correu para ele e falou, pastor, por favor, com o microfone assim, fala para a gente, quantas horas o senhor ora por dia para Deus fazer tudo isso? Ele olhou para ela sério, mas com amor, e falou, irmã, não vou chamar de irmã, falou, você me diga, eu só posso te responder essa pergunta com outra pergunta. Quantas horas de oração são necessárias por hora para Deus fazer tudo o que Ele anda fazendo aqui? Ele quis dizer para ela, qual é o preço que o homem pode pagar para que Deus cure tanta multidão, tanta gente? A ficha dela, porque ela é irmã em Cristo, caiu. Tem razão. É a graça. É a graça. É a graça. Tem dia que Deus queria que você orasse 1 hora, você orou 5. Tem dia que Deus quis 2, você não conseguiu orar e não quis. Mas a graça se autocompensa, a graça está sobre você. Há um chamado, há um princípio de você se levantar, e aí Deus vai caminhando com você. É a graça. Então quando você ora, você jejua, é a graça. Terminando porque o horário não permite mais. Em Salmo 89, versículos 15 e 16, fala-se de pessoas que Deus vai dar muito aumento a elas. Aliás, vamos inverter. Leia primeiro o 17 e depois o 16.
Salmo 89, 17. Porquanto tu és a glória de sua força, e no teu favor avulta o nosso poder. 16. Ele diz que o Senhor nos dá poder, nos dá recursos, porque Ele dá isso. 16. Em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta. Em teu nome se alegra todo dia. Na tua justiça, como é que alguém é exaltado mesmo? Na justiça. Deus fez justiça. Agora leia o 15 que lemos semana passada. 15. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Você está lendo a nossa versão, certo? Fica de pé, mostra a capa para todo mundo. A capa, ela está muito próxima do original. Toda a Bíblia tem uma certa dificuldade, mas essa está muito próxima do original, por isso que nós imprimimos ela. O original é este mesmo. Bem-aventurado aquele e aquela que sabe conviver com as vivas de júbilo. No original, conviver com os vivas de júbilo. Tem gente que não pode receber os vivas de júbilo. O abençoado, enquanto ele não tinha onde comer e o que viver e o que fazer, porque caiu morto, a gente cai em todo lugar, caiu vivo é o problema. Aí ele obrigava a gente a abrir a igreja às 5 da manhã, porque ele vem orar antes de todo mundo. Agora que Deus deu emprego para ele, agora que no novo emprego fizeram um adiantamento para ele comprar um terno, agora ele aparece na nossa frente e diz: pastor, precisa orar por mim. Ué, porque você andou em que águas? Que cervejinha você tomou? Fala em qual bar, porque eu quero experimentar, para você ter sido tão, que ter valido a pena. Ué, quando você não tinha nada, era 5 da manhã aqui. Agora que deu uma nada, eu tenho que orar por você. O que está havendo? Pastor, espero que Deus... Espera. Tem gente que não sabe conviver com as vivas de júbilo. Ela quis casar a vida inteira. Tem um casamento que a gente quase amaldiçoa o dia que se uniam esses dois. Porque enquanto ela não casava, ele não casava, eles eram que, olha, vamos evangelizar os primeiros, vamos orar os primeiros. Agora que casou, ela fala assim para ele: eu não concordo com muita coisa, que eu acho que está na hora da gente ir embora. E vai embora. Só que a gente fala: quem é que foi que uniu esses dois? Porque eu vou quebrar o nariz dele nessa igreja. Me dá o nome desse pastor. Tem gente que não sabe conviver com as vivas de júbilo. Ganhou um dinheiro, sumiu. Por que sumiu? Porque com dinheiro ele precisa viajar, descansar. Eu concordo, eu também faço isso. Mas ele viaja, descansa, ele aprende a ouvir o que ele quer. Aí ele visita não sei qual igreja, ele abre no YouTube a pregação que ele gosta de ouvir. Aí ele volta já acostumado para a gente. Dá vontade de amaldiçoar a hora que ele teve R$1 sobrando na vida dele. Ele volta acostumado. Está esperando o primeiro deslize nosso para ir embora. É procurar algo segundo o seu coração. Então a gente dá vontade de dizer: maldita foi a hora que entrou um dinheiro na tua vida. Para te conduzir a isso, era muito melhor quando você estava em gemido. Pelo menos você era vivo espiritualmente. Tem gente que não devolve a Deus nas vivas de júbilo. Com vivas de júbilo. Queridos, eu não posso esperar Deus me dar alguma coisa para ficar louco, porque senão você está frito. Isso aqui vai virar um manicômio se eu endoidecer aqui. Está me entendendo? Se eu começar a gostar de cachaça, acontece em certos restaurantes que o dono diz: eu não vou me converter. Por quê? Porque na minha igreja os maiores clientes são os crentes, que vêm depois do culto, todo mundo, eles não bebem pinga, mas de vinho para lá, nossa, eu não vou à igreja não, eu bebo menos que eles. Tem gente que não sabe conviver com as vivas de júbilo. Mas tem gente que não importa o que Deus já deu até agora, eles continuam sendo exaltados por Deus gradativamente. Porque de júbilo em júbilo eles continuam de pé. Eles continuam bonitos. Chegava antes do culto, continua chegando antes do culto. Não chegou antes porque não conseguiu mesmo.
Chamava os irmãos de irmãos, continua chamando os irmãos de irmãos. Chamava de meu pastor, continua chamando de meu pastor. Fechava os olhos para louvar, continua fechando os olhos para louvar. Não mudou nada. Será que Deus acha essas pessoas aqui hoje? Quantos querem mesmo um coração grato a Deus? Levante a sua mão. Põe a mão no teu coração e diga comigo: Espírito Santo, diante da tua palavra, se de alguma forma eu liberei na minha vida, se eu concordei na minha vida com o espírito de cobrança, eu peço perdão. Se me apresentei diante do Senhor trocando a gratidão pela minha lista de cobrança, eu peço perdão. Eu volto o meu coração para ti. Mais uma vez eu declaro: o Senhor, o Papai do céu, o Senhor Jesus e o amado Espírito Santo foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Nenhum outro milagre vai superar este. A tua presença é o que mudou a minha vida. Tomei a minha decisão de caminhar com o Senhor de mãos dadas até o fim. Eu e a minha casa não receberemos nenhuma cobrança do inferno. Não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico, mas glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Aplaude o teu Senhor Jesus, aplaude. Amém, amém, amém.